Irmãos de luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como diz o título e como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou fazer um relato sobre uma projeção astral que eu tive faz aqui alguns anos. Isto foi não foi bem nos inícios, foi mais a meio da minha trajetória enquanto estudante da projeção astral e também dentro de todo o trabalho energético que eu fui começando a fazer e meditativo, de todo um autodescobrimento espiritual. Eu vou fazer esse relato para depois também explicar como é que a gente se pode proteger de espíritos mais densificados e explicar alguns conceitos dentro das experiências projetivas. Antes disso, eu quero clarificar um pouco alguns de vocês, para vocês não ficarem com uma ideia um pouco amedrontada das experiências projetivas e dentro da espiritualidade explicar que estas partilhas que eu faço nos meus vídeos são apenas para, além da partilha e da troca de experiências e de conhecimento, também mostrar-vos um pouco o que é as experiências que nós podemos ter dentro da projeção astral. Não é o meu objetivo colocar medo em vocês. Eu não quero que vocês fiquem com medo destas coisas. No último vídeo que eu falei sobre os espíritos obsessores e encostos, eu sei que estou a tratar de um vídeo um pouco com uma temática mais pesada, não tão leve como falar dos mentores ou de outras experiências mais positivas, mas tudo faz parte de um equilíbrio, como eu já expliquei, tudo faz parte desta construção do grande arquiteto cósmico e o meu objetivo não é o medo. Agora, como um filme, quando nós estamos a ver um filme, nós não queremos saber sequer onde é que a câmara está. Alguns de nós queremos saber simplesmente porque amamos cinema e queremos saber tudo o que está por trás. Mas a projeção astral é como nós vamos testemunhar os bastidores de tudo o que está além da nossa percepção visual, dos olhos físicos, e ao testemunharmos isso, inevitavelmente vamos deparar-nos com uma realidade que não estamos 100% preparados, inclusive eu, e que é normal que vão surgir sentimentos como o medo, a insegurança, e todos esses sentimentos. Se é necessário para a vossa autodescoberta e para o vosso caminho espiritual, para a vossa evolução, não é necessário, não é um caminho necessário. Vocês podem escolher nem sequer ter essas experiências e até podem gostar desta partilha unicamente para isso, unicamente para ouvir a minha partilha. Agora, se vocês acham que se identificam com este tipo de temas, se querem experimentar dentro de uma perspectiva de evolução e positiva, enriquecedora para vocês, então espero que os meus vídeos vos tragam algo bom e que essa partilha seja mútua, como sempre apelo. E então é mesmo isso, a projeção astral é um plano, são vários planos em que vamos testemunhar o que é que está nos bastidores da nossa vida diária. E isso vai nos fazer mudar a nossa perspectiva, vai trazer outros campos de percepção que são, a meu ver, enriquecedores e positivos, se vocês fizerem disso algo que agregue. Lá está, eu gosto muito de utilizar esta palavra, agregue. Então, é verdade, pessoal. Numa das minhas projeções, eu já andava a fazer trabalho energético dentro da casa onde vivia na altura. Eu comecei, então, a ter as minhas projeções astrais, mas as primeiras eu não tinha interação com outros seres espirituais. As primeiras ou eram na minha divisão, ou eram inclusive projeções onde eu era guiado pelos mentores para ir observar certa mensagem. Um dia mais tarde falarei sobre isto. Mas, dentro das projeções, trabalho energético, meditação, certa vez, eu, a meio da noite, despertei já fora do corpo. E onde é que eu estava? Eu estava na casa onde eu estava a dormir, no ambiente de minha casa, emanava das palmas das minhas mãos, eu emanava uma luz amarelada ou dourada. E eu fazia orações aos meus mentores, onde eu pedia para eles me ajudarem a fazer uma limpeza energética na casa. Porquê luz amarela ou dourada? E porquê que eu estava a apelar aos mentores? Eu já estava a adquirir algum conhecimento dentro da projeção astral e eu sabia que, ou seja, no plano astral, a cor amarela, dourada, essas cores afastam os espíritos mais negativos. E eu, ao saber isso, e como eu, dentro do meu trabalho energético e meditação, a aura da minha mão, ela insufla muito, dilata bastante, principalmente aqui nas mãos,
derivado aos chakras das mãos, eu tenho facilidade enorme e uma das coisas que se manifesta logo é a aura das minhas mãos. Ela dilata aqui na zona, nós temos uma aura que envolve todo o nosso campo energético, mas na área aqui das mãos ela insufla com mais facilidade. Pessoas que trabalham com Reiki também têm essa facilidade. E eu estava precisamente com as minhas mãos a brotar, eu conseguia ver, elas brotavam uma luz amarelada e eu andava pelo ambiente daquela casa a expulsar espíritos mais densificados. Nesse desdobramento, quando eu me deslocava para a cozinha dessa casa, a porta da cozinha estava entreaberta. Havia ali uma parte um pouco ainda aberta que dava para ver o interior da cozinha. Eu percebi que havia ali alguma coisa, então eu aproximei-me. E como vocês sabem, no plano astral nós não precisamos de abrir uma porta, de tocar na matéria para poder passá-la, transpassá-la. Não, nós transpassamos a matéria porque o nosso corpo sutil, o nosso psicossoma, o nosso corpo astral, ele consegue transpassar a matéria deste plano. E ao transpassar a matéria, eu vi a minha mãe, aquilo que eu julgava ser a minha mãe, e a minha mãe virou-se para mim e disse, ela olhou e disse, Hélder, estás a ver o que é que me está a acontecer derivado a mexeres com essas coisas? Foi mais ou menos isto. Ou Hélder, estás a ver o que estás a provocar ao mexer com estas coisas? E quando eu olhei para a perna da suposta minha mãe, olhei para a perna, ela estava magoada, ela mancava. Eu achei aquilo um bocado estranho. E quando ela disse isso, Hélder, estás a ver o que é que estás a provocar ao mexeres com estas coisas? Eu olhei um pouco para o seu olhar, para os olhos dela, da suposta minha mãe, e percebi que olhei fixamente e esta parte da cara, ela desfigurou um pouco e eu consegui perceber ali uma deformação muito grande na cara. E aquilo fez mudar a minha percepção na projeção. Eu percebi, não é a minha mãe. Então aquilo, como se fosse tinta ou algo a derreter, derreteu numa imagem, num ser trevoso, não é? Densificado, das sombras. E depois eu emanei uma luz, a tal luz amarela que eu andava a espalhar pela casa com as mãos e a fazer orações aos meus mentores, e aquilo desapareceu. Mais tarde eu despertei no corpo com a rememoração deste acontecimento, desta projeção astral. Percebi então, foi a primeira projeção astral onde eu percebi que, fixando nos olhos de um espírito que está a plasmar uma imagem que não é a dele, portanto, espíritos mais densificados que vocês encontrem no plano astral, que queiram vos enganar, porque grande parte desses espíritos, eles têm prazer em enganar a pessoa, em conseguir que a pessoa perca o seu nível de lucidez com algo que eles querem mostrar que não é a verdade. E então eu nem estava muito perto desse espírito, mas ao fixar no seu olhar eu percebi aquela deformação. E muitos desses espíritos, eles fazem-se passar inclusive por mentores. Entram fora do corpo, vocês percebam que é através do olhar fixo que vocês vão perceber qual é a derradeira identidade dessa entidade espiritual que vos está a aparecer e a passar uma mensagem. Outra coisa, através da palma das mãos, no plano astral, nós fazemos, é como se a nossa energia passasse pela palma das mãos, e se o espírito que leva com esse drenar de energia mais sutilizada, ou uma energia pertencente aqui a um corpo que está, ou seja, o nosso corpo espiritual está acoplado a um corpo físico, mas como eles estão mais densificados, se a vossa energia estiver mais sutilizada, com o passe energético eles não vão aguentar, eles vão se afastar e vão desaparecer. Isso aconteceu comigo, e então através das palmas das mãos vocês podem emanar uma energia positiva. Pensem mentalmente na luz amarela ou dourada, branca também é algo bom, mas principalmente amarela ou dourada. Em meditação, se vocês quiserem afastar essas coisas mais densificadas do vosso campo energético, vocês mentalizem que o vosso corpo está como uma chama, então dessa cor, mais amarelada ou dourada, ou até mesmo que está a emanar uma luz muito forte, amarelada, e isso faz com que esses espíritos se afastem. Mentalizem também algo que esteja, um mestre ascensionado, ou os vossos mentores, algo que esteja um pouco fora de vocês,
seja o que for a linha que escolherem espiritual. Isso não importa. E foi isso. Então, não se esqueçam, através do olhar vocês conseguem desmascarar um espírito plasmado que não esteja a assumir a sua forma derradeira, e através das palmas das mãos vocês emanam energia que também, se vocês estiverem mais sutilizados, essa energia também afasta esses espíritos. Isto que eu vos estou a contar não é apenas através de estudo. Eu tive projeções reais que aconteceram comigo em que isto aconteceu, portanto eu sou a prova que isto é verdade. Através do olhar e através do passe energético através das mãos, não quer dizer que seja só através das mãos, mas principalmente através das mãos, vocês, se estiverem mais sutilizados no plano astral, vocês vão afastar espíritos mais densificados. Pessoal, foi este o relato que eu vos quis trazer. É normal ter um pouco de medo. Eu ainda hoje tenho algum, não tanto como antigamente, mas ainda tenho algum receio. É normal, o ser humano tem medo e receio do que desconhece. Tudo que seja desconhecido para o ser humano, ele vai ter esse sentimento. Mas com o tempo, com o estudo, com o passar experiências, com a vossa evolução e maturidade espiritual, vocês vão perdendo aos poucos esse medo, mas vão ficar sempre um bocadinho com ele, porque é importante ter medo também. É ele que nos faz calcular as situações e também ter esse tal filtro de leitura do ambiente, e é bom ter um bocadinho de medo na nossa vida. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção. Não percam o próximo vídeo. Um bom fim de semana para vocês e mantenham o vosso estudo dentro de coisas que fazem sentido. Procurem bom conteúdo e utilizem sempre o vosso filtro de bom senso dentro da espiritualidade, fora dela, não importa. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção.